O livro de hoje da série Biblioteca de Alice é esse aqui, Escute o Seu Silêncio, de Pétria Chaves. E a capa complementa: como a arte da escuta nos torna melhores profissionais, pais mais presentes e pessoas mais interessantes. O livro, como o nome sugere, fala de escuta e silêncio, sobre a importância desses elementos e sobre os impactos de quando a gente não os tem. E por que eu trouxe aqui esse livro num canal que se propõe a falar sobre organização e produtividade? Porque eu percebo que muito dessa falta de escuta tem a ver com a aceleração do nosso tempo, com essa vida corrida que nos faz atropelar em busca de uma produtividade tóxica. O quanto que isso nos afasta de nos conectarmos com o que realmente importa, com a gente mesmo, escutando o nosso silêncio. Eu acredito numa produtividade leve, que faça sentido para a sua realidade, para os seus limites. Então eu acho que esse livro pode ser de boa serventia para a gente trazer algumas reflexões por aqui. Segue comigo. O livro, na prática, está estruturado em duas partes. Na primeira parte, ele fala sobre a escuta, e na segunda, ele fala sobre o silêncio. Mas na prática, as duas coisas estão muito relacionadas e a autora acaba costurando os dois assuntos de uma forma bem dinâmica. Eu quero começar com um trecho logo na introdução, em que a partir dessa frase do Yuval Harari, no mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder, a autora começa a descrever um pouco a sua relação com esses dois elementos. Essa frase me arrebatou e vou lembrá-la algumas vezes durante o desenrolar dessas páginas, pois ela toca na questão máxima dos nossos dias. Como posso saber, em tempos de tanta falação, o que realmente importa? Como treinar meus ouvidos e minha alma para saber o que devo saber? Como adquirir esse poder pessoal em meio ao bombardeio de informações fúteis que tentam a todo custo nos impregnar de sentido? A vida é muito curta e não há tempo a perder. É preciso saber o que e a quem devo escutar. Promissor, né? Eu confesso que quando eu peguei esse livro para ler, eu estava cheia de expectativas e talvez isso tenha me atrapalhado um pouco durante a leitura dele. Eu imaginei uma construção mais fluida, que fosse permeando os temas e costurando entre eles, mas de certa forma se aprofundando um pouco mais. O que acontece é que a autora, como jornalista, acaba trazendo recortes de algumas entrevistas com personalidades e expoentes nesses dois temas. Também interessante, mas diferente do que eu tinha pensado quando comecei a ler o livro. A autora fala com psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, escritores, pesquisadores, neurocientistas, intelectuais, filósofos e chefes religiosos. Cada um com seu ponto de vista e trazendo na sua história a sua relação com esses dois elementos, a escuta e o silêncio. Não dá para trazer todos os pontos aqui e nem falar sobre a fala de cada um deles. Então, eu preferi trazer nesse vídeo alguns dos pontos que me marcaram mais na leitura do livro para que a gente possa refletir junto. Acho que a gente pode começar falando da relação entre os dois elementos, escuta e silêncio. Você há de concordar que o silêncio facilita a escuta. O silêncio nos ajuda a ter foco e o foco aprimora a escuta. E se a gente aprende a silenciar os nossos pensamentos e o mundo à nossa volta, a gente consegue, inclusive, escutar melhor o outro, melhorando as nossas relações. Escuta não deixa de ser conexão. E a falta de escuta acaba provocando muitos ruídos de comunicação. Muitas brigas poderiam ter sido evitadas, muito tempo poderia deixar de ser perdido se a gente treinasse um pouquinho mais a escuta. Tem um trecho que fala: ficamos incapazes de entender tanto nossos próprios sinais, quanto o que o outro quer dizer de fato, e com isso tomamos atitudes equivocadas. Precisamos melhorar nossa comunicação. Ou, como diz outro trecho, diminuir o abismo que existe entre o que eu digo e o que o outro escuta. Ou entre o que o outro diz e o que eu escuto. Nos aproximar, nos conectar mais. Dar tempo para que o diálogo aconteça. Sem aceleração. Escutando.
não para responder, mas para interagir, compreender, acolher o outro. Difícil, né? Difícil porque hoje a gente vive numa realidade onde o que impera é a distração. Seja a distração pelas interrupções que sofremos a todo momento, dos celulares, das notificações, dos outros ao nosso redor, acelerados, demandando da gente o tempo inteiro. Seja aquela distração da gente com a gente mesmo, dos nossos pensamentos, nossas emoções e sensações, nossos planos. Uma individualidade que nos afasta da conexão com o outro. É necessário, então, um esforço da nossa parte consciente para que a gente possa, de fato, desenvolver uma boa escuta, que tem a ver com presença, que demanda tempo. Tem a ver também com o treino e com o amadurecimento de cada um. Respeitar o nosso tempo e também respeitar o tempo do outro. Dentro da escuta também tem o que é dito e o que não é dito. Tem o que o outro fala e o que a gente escolhe escutar. Será que a gente está conseguindo escutar os silêncios, as pausas e produzir escuta nos nossos encontros? O quanto de silêncio tem aí na sua vida? E o quanto que esse silêncio está de fato te ajudando a se conectar com você mesmo? Quando a gente fala da escuta de si mesmo, a própria autora traz uma frase que é atribuída a Jung, que fala que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Tem a ver com essa conexão importante com a gente mesmo, que faz com que a gente consiga interpretar melhor o mundo e se relacionar melhor com ele. E aí a gente volta para o silêncio. A gente volta para o silêncio porque se despertar exige silêncio, assim como exige compaixão e coragem. Tem um trecho que fala: ouvir dentro de nós qual é o nosso real desejo, para onde aponta a escolha da nossa alma, é um exercício importante na construção da felicidade absoluta. Eu não sei se é na construção da felicidade absoluta, mas eu tenho certeza de que olhar para a gente mesmo, para as nossas sensações, nossos desejos, nos conecta com o que é importante para a gente e faz com que a gente possa direcionar a nossa atenção para isso no dia a dia, para alcançar nossos objetivos, para nos conectarmos com o que realmente faz sentido para a gente, inclusive com a gente mesmo. E silenciar esse caos interno que a gente tem, que todo mundo tem, pode não ser uma tarefa fácil, mas é algo que a gente pode ir construindo aos poucos. Tem a ver com a construção de uma serenidade interna. Fazer contato com as nossas dores sem precisar resolvê-las imediatamente. Assim como na escuta. Ouvir o outro sem que a gente tenha que responder imediatamente. Percebe? O silêncio pode ser usado também como uma ferramenta de percepção. Percepção do espaço, do tempo, do passado, do presente, do futuro. Ajuda a treinar a nossa consciência e a nossa percepção a respeito do que está acontecendo dentro da gente e no mundo ao redor. E quando a gente entende o contexto, fica mais fácil lidar com esse contexto. Fica mais fácil executar as nossas atividades do dia a dia, nossa rotina, caminhar em direção aos nossos objetivos, fazer do nosso dia a dia mais equilibrado e leve. O silêncio, aliás, é em si uma prática que traz um pouco de prazer e leveza para o seu dia a dia. Mas para algumas pessoas o silêncio pode ser perturbador. Talvez porque essa conexão que o silêncio proporciona não seja algo que você esteja pronto para vivenciar. Porque talvez te conecte com dores que você não está preparado para lidar. Ou porque talvez te conecte com uma realidade que não está te trazendo satisfação e prazer. Mas eliminar o silêncio para fugir dessa realidade também não te ajuda completamente. O incômodo vai seguir aí. Então, aos pouquinhos, no seu tempo, é importante olhar para ele. Tem um incômodo também que o silêncio traz, que está relacionado ao tédio, que nesse momento social que a gente está vivendo, tem se tornado cada vez mais difícil de lidar. As novas gerações têm menos tolerância ao tédio.
E até a gente, que já passou por alguns momentos de tédio, tem também hoje dificuldade diante das informações e dos prazeres mais fáceis e a palma da mão. Sabe, o tempo de fazer nada? Ele tá praticamente extinto, mas eu sou a favor dele. Sou a favor da preguiça, sou a favor do tempo fazendo nada, de perna para cima na rede. Experimenta. Pode ser um respiro na sua rotina agitada. Eu quero terminar com um trecho da autora que fala: o estabelecimento de uma rotina me permite que a pausa aconteça, que eu me programe para pequenos momentos de liberdade dentro de um dia exaustivo. Isso é conseguir pequenos silêncios restauradores. Para mim, a liberdade mora na rotina. Juro que foi ela que escreveu, não fui eu. Mas tem tudo a ver com o que a gente fala aqui. Eu também acredito que a rotina pode trazer essa conexão e essa liberdade. Porque você está antecipadamente planejando o que você quer fazer, o que você quer sentir e o equilíbrio que você precisa. Programar espaços de silêncio, programar momentos de escuta de si mesmo e do outro podem ser, sim, muito interessantes para que esse equilíbrio aconteça. É isso. Espero que você tenha gostado das reflexões do livro de hoje. Deixa aqui nos comentários para mim se você já leu esse livro e o que você achou. Não esquece de curtir e encaminhar para os amigos que possam ser ajudados com o conteúdo desse livro. Te vejo no próximo livro.